Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor nesta quarta-feira, né, irmãos? Mais uma semana Deus tem nos agraciado e hoje mais um culto de doutrina e oração na casa do Senhor. Com certeza é bênção de Deus em nossas vidas. O Senhor tem nos dado essa oportunidade maravilhosa de poder chegar aqui hoje, essa noite, e o cultuar em espírito e em verdade ao nosso Deus, o Deus que nos deu salvação eterna por meio do seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente vai orar nesse momento, vamos fazer uma oração inicial, vamos pedir a direção do Senhor, do seu Santo Espírito, para o seu trabalho que já está iniciando. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer, ó Deus amado, pelo Senhor ter nos dado essa rica oportunidade, Senhor Deus, por mais um dia maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos despertado para este dia, por ter nos guardado, Senhor Deus, de todo mal. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido esta noite em tua casa, para te cultuar, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Quero lhe agradecer por cada irmão, por cada família que chegou aqui em tua casa nesta noite para te cultuar, Senhor, para ouvir a tua palavra também nesta noite, ó Deus. Quero também neste momento lembrar dos irmãos que estão chegando também, ó Deus, em tua casa, que estão vindo a caminho para cá, Senhor. Guarda-os, meu Deus, também de todo mal, Senhor, que possam chegar em paz também aqui em tua casa, para que junto conosco possa também estar te cultuando, Senhor Deus, exaltando o teu nome, Senhor Deus, estando em comunhão conosco e também meditando em tua palavra, Senhor. Abençoa também aos irmãos, às famílias que não puderam estar aqui por algum motivo, por aqueles que estão doentes, que estão enfermos. Te peço em nome de Jesus a tua cura, que venha estar devolvendo a saúde, Pai, dos amados irmãos, para que possa também logo estar com a gente também aqui, Senhor Deus, em tua casa, Senhor Deus, para de cultuar junto conosco. Ó Deus, pedimos ao Senhor a tua bênção por tudo que vai ser feito nesta noite ao Senhor. Recebe a nossa adoração como aroma suave, Senhor, diante do teu trono, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, falai conosco através de tua palavra nesta noite, usando o teu servo, lhe dando graça e sabedoria para nos ensinar, Deus, a tua palavra nesta noite, e que nossa mente e o nosso coração possa estar atento, Senhor Deus, aos teus ensinamentos, e possamos sair daqui edificados por tua palavra, para que possamos também um dia tivermos a oportunidade também de ensinar, de transmitir o que nós temos aprendido da tua palavra para outras pessoas também que não te conhecem, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, também pedimos perdão, Senhor, de todos os nossos pecados que temos cometido diante do Senhor. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, Pai, continuando nos abençoando no decorrer dessa programação. Amém, amém. Meus amados, vamos cantar o hino 375, louvando o nosso Deus com este hino 375, e tem como título Segurança. 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Ele me leva
Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa, graças de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Agora eu peço que todos possam ficar em pé. Vamos cantar mais um hino, 301, Crer e Observar. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal. Do seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda de pé, agora em referência à palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e vamos ler
os versículos de 1 a 8. Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 8. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou começar a leitura nos versículos ímpares. Os irmãos juntos irão ler os pares, até o versículo 8, tá bom, meus irmãos? Colossenses capítulo 1, versículo de 1 a 8. Todos acharam? Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo, igreja. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, igreja. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, igreja. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, igreja. Amém. Ouvido o nosso irmão Jardson, faça uma oração, agradecendo a palavra do nosso Senhor que nós lemos. Amém. Obrigado, irmão Jades, por poder sentar a igreja. Irmãos, a gente vai adorar o Senhor com mais um hino agora. E com esse hino nós iremos ofertar ao Senhor. O hino 329, Conta as Bênçãos. Os irmãos já têm essa oportunidade de vir aqui à frente, trazer sua oferta e colocar aqui no gasoslapis, tá bom, irmãos? 329, Conta as Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas nas divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso os mágoas, triste é teu ligar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando veres outros com seu ouro
monte em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão. Uma, dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te darás consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão. Uma, dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Graças a Deus. Peço ao nosso irmão Igor, faça uma oração agradecendo pela oferta. Amém. Bem, meus amados, fizemos a nossa parte com o nosso Senhor, em forma de agradecimento por tudo que Ele tem feito por nós e anda de fazer em nossas vidas, irmãos. Agora eu passo a palavra ao nosso pastor Júlio César, que vai trazer agora o estudo da palavra do Senhor a nós, dando continuidade no estudo. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Mais uma vez eu vou precisar ficar nesse cantinho aqui, saindo do comum para o incomum. Faz-se necessário para podermos continuarmos nesse estudo, a carta de Paulo aos Colossenses, onde nós vamos para a segunda sessão da introdução a essa carta. Nós vamos ler, dar continuidade, vamos ler do versículo 9 ao versículo de número 12, de Colossenses, capítulo de número 1. Nós já lemos de 1 a 8, semana passada, agora lemos de novo e agora vamos ler do 9 ao 12. Lembrando os irmãos que ainda não estamos na exposição propriamente dita, somente na introdução, onde nós vamos hoje continuar essa introdução agora com a igreja de Colossos. Vamos ler Colossenses, capítulo de número 1, versículo 9. Paulo ora pelos Colossenses, quando ele diz: por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aqui a nossa leitura, vamos fazer uma oração, pedindo a imersão do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, queremos, Senhor, continuar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de mais uma vez nesse culto de doutrina e oração, estarmos reunidos no nome de Jesus, estarmos juntos como igreja do Senhor, em um só corpo, um só Espírito e uma só alma, Senhor.
onde queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor já nos deu, de nós abrirmos as nossas bocas para adorar um Deus que é santo, que é digno de honra, de glória e de louvor. Agora, Senhor, nós queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito para que nos capacite a nós entendermos, Senhor, a Tua palavra, especificamente nessa carta aos Colossenses, onde nós queremos pedir que o Senhor aplique nas nossas vidas tudo aquilo que iremos meditar, Senhor. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Queremos lembrar, irmãos, nosso diácono Ademar, que ainda está viajando, da irmã Joana, que ainda está se recuperando da sua cirurgia. Ok, então, irmãos, semana passada nós demos início aí à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vou pedir aí que o irmão já possa ir passando, para nós fazermos uma pequena recapitulação daquilo que já começamos semana passada. E nós vimos aí 5 aspectos da cidade de Colossos. Nós começamos introduzindo, falando sobre a cidade física de Colossos. E nós vimos que Colossos era uma cidade que vivia das glórias do passado. Segundo, nós vimos Colossos era uma cidade abalada por tragédias naturais, terremotos e muitos vulcões tinham ali naquela cidade, como ali também na Ásia Menor, onde estava Laodiceia e Herápolis. Vimos também, terceiro, Colossenses ou Colossos era uma cidade que perdera sua importância pela projeção das outras 2 cidades do vale do rio Lico, que era Herápolis e Laodiceia, onde Colossos ficava bem próximo, e por causa dessa projeção, Colossos foi perdendo a sua importância. Quarto, nós aprendemos que Colossos era uma cidade povoada por uma grande colônia de judeus. E quinto, nós vimos que Colossos era um canteiro fértil para o paganismo, o secretismo, ali onde estava localizada aquela cidade. Ok? Então, irmãos, hoje nós vamos continuar da mesma dinâmica, tá? Preparei outros slides que eu achei de uma forma que seria mais necessário para nós entendermos, lermos esses slides juntos, para podermos nós entrarmos na exposição propriamente dita. Então, passa aí, irmão Jades. Hoje nós vamos ver a igreja de Colossos. Nós vimos semana passada a igreja de Colossos, ou melhor dizendo, a cidade de Colossos. Hoje nós vamos ver a igreja de Colossos. Então nos diz assim: os colossenses podem ter ouvido sobre o evangelho pela primeira vez durante o ministério de Paulo em Éfeso. Então o que ele está dizendo ali? Que quando os colossenses, quando eles viram o evangelho, foi quando Paulo ainda estava lá em Atos. Vamos ver essa leitura, tá bom, irmãos? Hoje nós vamos precisar abrir a Bíblia para poder nós continuarmos a entender o contexto. Aí Atos, capítulo de número 19, versículo 10, tá? Vai dizer, Atos 19, 10, quando ele diz assim: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvisse a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. Então ele faz referência que todos os habitantes da Ásia, lembrando os irmãos que a igreja de Colossenses estava localizada na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Tá? Antigamente não existia o país turco, mas hoje já existe o país turco. Então é isso que ele está dizendo, é que pela primeira vez, esses irmãos de Colossenses, foi a primeira vez que eles escutaram o evangelho através do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, embora
Não através do apóstolo Paulo, irmãos, através do que Lucas está dizendo, ok? Embora os judeus frígios devam ter levado o evangelho para lá logo após o Pentecoste. Então, não foi Paulo que pregou o evangelho ali, tá bom? Eu disse agora há pouco, mas não foi. Então, o que ele está dizendo? É que os judeus, que aquela cidade era povoada por judeus frígios, devam ter levado o evangelho para lá logo após o Pentecoste. Nós vamos lá em Atos, capítulo 2, para nós vermos se isso que ele está falando está corroborando com isso que nós estamos dizendo. Então, Atos, capítulo 2, versículo 10, ele nos diz assim, ó: da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali resistem. Então, é exatamente isso que ele está dizendo, que os judeus frígios foi aqueles que poderiam ou levaram o evangelho após o Pentecoste. Vocês se lembram do contexto do Pentecoste, que eles foram perseguidos, a igreja precisou ser perseguida para poder se espalhar o evangelho. Lá em Atos capítulo 2, nós temos ali o modelo de quanto aqueles irmãos estavam ali em comunhão. Só que essa comunhão, apesar de tudo, ela não estava progredindo com relação ao evangelho. Então, o que Deus fez? Mandou uma perseguição para que pudesse o evangelho ser espalhado. Então, é nesse contexto aí que esses irmãos judeus frígios levaram o evangelho para Colossenses, ok? Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Vamos lá, prosseguindo. Aqui, irmãos, nós queremos destacar alguns pontos sobre a igreja de Colossos. Primeiro, o fundador da igreja de Colossos. Quem foi que fundou essa igreja? E vai dizer assim: a igreja de Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Tá bom, irmãos? A igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Já vi até pessoas pregando, por não conhecer o contexto, dizer que Colossenses foi fundada pelo apóstolo Paulo. Não foi fundada pelo apóstolo Paulo. E nem sequer chegou a visitar aquela igreja. Então, o apóstolo Paulo não fundou e ele nem visitou essa igreja. Vamos ver aqui em Colossenses 1:4, vamos ver se isso que ele está falando é verdade mesmo. Colossenses 1:4, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. Então, Paulo está direcionando essa palavra aos irmãos de Colossenses. Então, está dizendo: desde que ouvimos, ele ouviu da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. E confirmando com isso, capítulo 2, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, tanto pelos colossenses, como também pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face. Então, se não viram face a face, nós entendemos que o apóstolo Paulo também não fundou e nem esteve nessa igreja. Esta é a única igreja que recebeu uma carta de Paulo sem ter conhecido pessoalmente. Então, o que ele está dizendo aí? Que todas as outras igrejas que Paulo fundou, ele visitou. Essa aí ele nem visitou. Não obstante, o plantio da igreja se fez sob a direção do apóstolo por volta do ano 54 a 56, ok? 54 e 56 que foi fundada essa igreja. Pode passar, irmãos?
Paulo passou 3 anos na cidade de Éfeso, tá? A capital da Ásia Menor. Desse grande centro, o evangelho espalhou-se por toda a província da Ásia, e a palavra de Deus alcançou horizontes mais amplos do que aqueles percorridos pelo apóstolo gentil, que é o apóstolo Paulo, né? Então nós vimos naquele mapa, né, que nós colocamos aí semana passada, que Éfeso ficava na Ásia Menor, próximo também, se eu não me engano, recordando, 160 quilômetros de Colossenses, de Colossenses. Então Paulo não passou perto dessa igreja aí. Vamos lá. Paulo não foi a Colossos, mas a palavra de Deus chegou até lá através de Epáfras, que fundou a igreja. Então aqui nós já temos a resposta. Quem foi o fundador de Colossenses? Epáfras, que foi o fundador de Colossenses. Foi o fundador e o pastor da igreja. Vamos ver aí Colossenses 1:6 e depois 4:12. Ele está dizendo que Epáfras foi o fundador dessa igreja e também foi o pastor dessa igreja. E para isso ele nos deu a referência em Colossenses 1:6, quando ele diz que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Vamos para o capítulo de número 4, versículo 12. 4:12. Colossenses 4:12, quando ele diz: saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo traz a saudação a esse irmão que fundou essa igreja e foi o pastor dessa igreja. Ele está nos dizendo também que ele era natural da cidade, né? Ele, como se fosse aqui em Manaus, ele era amazonense, então ele era natural lá dessa cidade, qual vai dizer no versículo 2, né, que nós acabamos de ver: saudai-vos, Epáfras, dentre vós, servo de Jesus Cristo, qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vossa vontade. Então Paulo, que eu quero lembrar que os irmãos, que eu não falei, mas vou falar para frente, né, que essa carta aqui é uma carta da prisão, tá? Paulo estava preso aqui nesse momento quando ele escreveu essa carta. Então ele manda saudação a Epáfras, fundador e pastor da igreja de Colossenses. Ele diz assim: servo de Jesus Cristo e companheiro de prisão do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo estava ali preso, também estava Epáfras ali, que era companheiro dele. Vamos ver essa passagem aí, irmãos. Filemon, depois de Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, aí vem Filemon, que é aquela carta também que não tem capítulo, juntamente com a carta de 2ª e 3ª João, que não tem capítulo. O João Ferreira de Almeida não colocou o capítulo aqui, só colocou os versículos. E no versículo de número 23, Paulo está dizendo que Epáfras era companheiro de prisão dele. Ok? Versículo 23. Saldo-te, Epáfras, prisioneiro comigo, né? Então nós entendemos que ele estava lá em Cristo Jesus, tá? Prisioneiro comigo em Cristo Jesus, ok? Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Amém?
Então, quem era o fundador da igreja de Colossenses não era Paulo, era Epáfras. Quem era o pastor? Era Epáfras, que estava preso juntamente com Paulo. Ok? Aqui os comentaristas, aqui, pelo menos eu não procurei, porque se eu fosse procurar, mas o que nós podemos observar aqui, irmãos? Com relação ao tempo, né? Com relação ao tempo. Aqui, quando Paulo estava escrevendo essa carta, né? Epáfras estava com ele. Mas quando ele enviou essa carta, Epáfras já não estava mais com ele, nem o apóstolo Paulo estava preso. Tá bom? Aqui não nos dá aqui, e eu não me aprofundei mais porque iria demorar mais com relação ao tempo, tá? Então aí vai ficar uma tarefa para os irmãos pesquisarem o tempo que Paulo estava preso com Epáfras e o tempo o qual Paulo enviou essa carta para os irmãos de Colossenses. Então há um período aí de tempo que a Bíblia aqui não diz, né? A gente precisa escavar isso, estudar isso para descobrir qual foi o tempo. Ok? Passando aí, nós estamos no tópico o fundador da igreja de Colossenses. Era igualmente obreiro dedicados nas outras congregações do Vale do Lico, tá? Lembram lá, né, que tinha duas cidades próximas. Aí aqui no capítulo de número 4 ele está dizendo que Epáfras, capítulo de número 4, versículo de número 13, ele está dizendo que esse obreiro era dedicado nas congregações do Vale do Lico. Talvez Epáfras se tenha convertido ao cristianismo em Éfeso por meio do apóstolo. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Olha o que ele diz. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Então nós podemos entender aí, né, que existiam outras congregações. Laodiceia, com certeza, né, a igreja de Laodiceia, e Herápolis também poderia também ser uma igreja. Então é isso que ele está dizendo, né? Que Epáfras tinha sido convertido ao cristianismo em Éfeso. Aí sim, Paulo, ele passou pela igreja de Éfeso, né? Ele preparou Timóteo para ser pastor dessa igreja de Éfeso, e ali ele está dizendo que Epáfras pode ter tido um encontro com Deus, ok? Paulo chama de amado conservo. Em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 7, diz assim, Colossenses 1, 7, os irmãos acompanhem comigo, tá bom? Que é para saber se é verdade mesmo, ok? Pelo menos meus estudos, tudo que eu tirei aí eu testifiquei, mas os irmãos precisam testificar comigo agora. Filipenses 1, 7, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então isso que ele está dizendo está correspondendo naquilo que a Bíblia diz. As igrejas das cidades vizinhas de Colossos, a saber Laodiceia e Herápolis, provavelmente também foram fundadas e pastoreadas por Epáfras. O que ele está dizendo? Tanto a igreja de Laodiceia como a igreja de Herápolis provavelmente pode ter sido também fundada por Epáfras. Vamos ver aqui se nós encontramos alguma coisa no versículo de número 13. Acabamos de ler, né? Colossenses 4:3. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Então Epáfras se preocupava tanto pelos irmãos de Colossenses, tanto pelo irmão de Laodiceia, como também pelos irmãos de Herápolis. Então nós vimos aqui que esse cidadão aí fundou 3 igrejas,
Ele era um verdadeiro plantador de igrejas. Ok? Passando aí, irmão Jadson. Quando Paulo estava na prisão em Roma, Epáfras levou notícias ao apóstolo acerca do amor dos colossenses por ele, dando-lhe um relatório sobre o excelente estado da igreja, né? Então, o que nós podemos entender, né? Que eu pensando nisso aqui, né? Como eu disse, eu não me aprofundei mais, mas o que nós podemos entender aqui, né? Que Paulo continuou preso e Epáfras saiu, né? Saiu, e ali, né? Quando Paulo escreveu a carta, né? Para a igreja de Colossenses, né? E ele está dizendo assim, e Epáfras voltou, acho que foi fazer uma visita, né, ao apóstolo Paulo, e levou as notícias, né, dando-lhe um relatório sobre o excelente estado da igreja. Vamos ver se isso é verdade. Colossenses 1:3. Aí o apóstolo Paulo responde, né? Epáfras foi lá e disse: olha, Paulo, a igreja de Colossenses, que tu mandou aquela carta lá, lembra daquela carta que tu mandou, Paulo? Rapaz, a igreja tá bombando, a igreja. Beleza, legal, olha aí, a Bíblia do Márcio, lá na cadeia, né? Muito bem. Aí o que o apóstolo Paulo falou aqui então, né? Aí, como o irmão Márcio está dizendo, que na Bíblia ele está dizendo, né? Aí o apóstolo Paulo mandou a carta, aí no versículo número 6 ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então Paulo aqui agradece a Deus pelos irmãos de Colossenses, quando ele estava orando por vós, né? Então Paulo aqui, isso que ele está dizendo aqui, confirma, né? E com o nosso pensamento. Depois de Epáfras, também o avisou a respeito das graves ameaças à igreja por meio de heresias que haviam penetrado no grupo de cristãos de Colossos. Então também Epáfras falou para Paulo, né, das heresias. Nós vamos ver lá daqui a pouco, lá embaixo, quais essas heresias. Ok? Então Epáfras também avisou das ameaças graves, né, dessa heresia, que é a heresia de Colossos, o nome. Vamos ver lá para baixo. Ok? Vamos lá. Então, irmãos, aqui nós vimos aqui sobre o fundador da igreja. Agora nós vamos ver aqui os amigos de Paulo na igreja de Colossos, né? Paulo não foi à cidade, mas tinha grande influência sobre a igreja de Colossos, né? Paulo era aquele servo que, assim, hoje nós temos as igrejas divididas no sentido Assembleia de Deus, Universal, Batista. Não, Paulo era daquele onde tinha a igreja de Cristo, né? Ele se preocupava. E por ele se preocupar, por ele ser um apóstolo, por ele ser um missionário, ele influenciava as pessoas, né? Então, a igreja de Colossenses, ela foi influenciada pelo amor e pela mensagem, pelo missionário que Paulo era. Então ele diz assim: havia naquela igreja algumas pessoas estratégicas que Paulo mantinha profunda ligação com o apóstolo Paulo. Aí tem duas pessoas lá que o apóstolo Paulo tem lá, vamos ver aí. Primeiro, era Filemon, né? Filemon, aquela carta lá. Este era um homem rico, filho na fé do apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que ganhou Filemon na prisão também, em cuja se reunia a igreja. Vamos ver só algumas dessas passagens. Vamos começar com Colossenses 4:9. O que ele está dizendo aí? Está nos dizendo que um dos amigos de Paulo era Filemon, aqueles que esteve preso com ele.
E ele está dizendo que em cuja casa se reunia a igreja. Versículo 9 do capítulo de número 4, falando ao contrário. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Vamos ver o versículo de número 12. 4:12. Não fala, deixa eu ver aqui. 4:17, posso ter trocado. 4:17 também dizer Agripa atenta para o ministério que recebeste. Não. Vamos ver o Filemão mesmo então. 2:10. Vamos lá para Filemão. Essa referência aí é de Onésimos. Nós estamos no primeiro amigo do apóstolo Paulo, que é Filemão. Vamos ver Filemão 2, depois o 10. Também não fala. Quatro, 9, né? Qual é? Isso, eu quero referência que indique que Filemão, está indicando que Filemão, que era da igreja de Colossenses, que foi o amigo de Paulo. Vamos ficar devendo essa aí, tá bom, irmãos? Filemão, os estudiosos defendem a tese que Filemão era casado com Ápia e pai de Arquipo, né, que é aquele versículo de número 16 e 23. Filemão 16 e 23. Vamos chegar ao 23. Saudável-te, Epáfra, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Não corresponde, não. Qual é? Filemão 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Tá? Então ele está dizendo Filemão, que era da igreja de Colossenses, que foi aquele que foi o ajudador do apóstolo Paulo, né? E aqui nesse contexto de Filemão, vocês vão ver que Filemão também é a carta da prisão, quando Paulo estava preso, e Paulo ganhou Filemão na prisão, tá? O contexto está aqui em Filemão, que foi daquele caso lá de Onésimo. Nesse tempo, Agripa era o pastor da igreja. Sua família era piedosa e comprometida com a causa de Cristo. Sua casa era um santuário na qual os cristãos se reuniam para adorar a Deus. Então, o primeiro amigo do apóstolo Paulo é Filemão. Segundo, aí vem Onésimo. Este era um escravo de Filemão que fugiu para Roma e lá foi preso. Na cadeia, encontrou Paulo, que o levou a Cristo, tornando-se um filho amado e cooperador do apóstolo Paulo. Paulo desenvolveu a Filemão, recomendando a este que recebesse não mais como escravo, mas como um irmão amado e um novo membro da igreja. Tá? Eu tenho dificuldade quando se trata de... Isso. Sim. Aí.
Certo. A minha dificuldade é que às vezes eu troco, eu não consigo entender quem é Filemon, quem é... Aí nesse caso aqui, vamos ver, vamos raciocinar. Filemon era o que foi roubado, né? Isso. Isso. O Filemon era o escravo, né? O Onésimo que era o escravo. É nesse contexto aí que às vezes eu troco os personagens, ok? Mas o que importa para nós aqui, que é o nosso tema, a nossa sessão, é que Paulo tinha esses dois lá na igreja como os amigos de Paulo na igreja de Colossenses, tá? Aí Filemon, a história de Filemon vai dizer isso que o irmão Benai acabou de dizer. Lá está o contexto, ok? Os irmãos estão comigo? Amém. Passando. Não vai dar de terminar esse slide, não. Terceiro, a vitalidade espiritual da igreja de Colossos. Primeiro, o fundador de Colossos. Segundo, os amigos de Paulo na igreja de Colossos. E agora, a vitalidade espiritual da igreja. Tá? Como é que essa igreja estava? Tinha vigor, era uma igreja forte. Vamos ver aí. Quando Paulo enviou esta carta à igreja, a cidade de Colossos já não era um grande centro urbano. Suas glórias tinham ficado no passado. Nós vimos lá o contexto, né? Porque aconteceu isso. Colossos era uma cidade pequena, pobre e sem relevância no contexto econômico, enquanto Laodiceia e Herápolis, que eram cidades próximas, 10 quilômetros uma da hoje, tinham tudo isso. Colossos, no seu contexto econômico, era uma cidade pobre, vamos dizer assim. Paulo, como missionário e estrategista, concentrava-se nos grandes centros, mas jamais se esquecia das regiões menores, o qual era a região da Ásia Menor. O evangelho deve ser levado aos grandes centros urbanos e também às pequenas cidades, vilas e regiões rurais. Aquela igreja, mesmo não tendo sido plantada pelo apóstolo, mesmo situada numa cidade pequena e pobre, possuía uma fé robusta, um amor profundo e uma esperança viva. Então, apesar daquela igreja ser pequena, olha o que ela tinha, irmãos. Vamos ver que muitas igrejas grandes não têm, e muitas igrejas que estão bem localizadas em cidades com uma economia grande, mas essa igreja tinha algo muito importante. Aí ele vai dizer aí, primeiro, uma fé robusta. Segundo, o amor profundo. Terceiro, uma esperança viva. Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 8. Vamos ler todos juntos para melhorar? Vamos lá? Todos juntos? Damos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Bora. Amém. Então, o que essa igreja tinha, né, irmãos? Uma fé robusta, tinha um amor profundo de uns para com os outros, e uma esperança viva. Ok?
Passando aí. A grandeza de uma igreja não está na beleza do seu templo, na quantidade de seus membros, nem mesmo na robustez do seu orçamento financeiro, mas no seu profundo compromisso com Deus e com os homens. O que ele está dizendo aí? Templo, 200 pessoas, 300 pessoas, a igreja tem um orçamento de 100 mil por mês. Não, está dizendo que pelo seu compromisso com Deus e com os homens. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Colossenses. Podeis passar? Quarto, a igreja estava sendo ameaçada pela chamada heresia de Colossos. A igreja de Colossos era formada, na sua maioria, de pessoas em Grécia do paganismo. Colossenses 1:21, quando Paulo diz assim: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O que ele está dizendo é que a maioria dos colossenses tinham vindo da onde? Do paganismo, certo? Também fazia parte dessa igreja aqueles que procediam do judaísmo. Dessa mistura surgiu uma heresia, que ficou conhecida como a heresia de Colossos. Então, dessa junção paganismo e judaísmo, surgiu-se uma heresia, que foi a heresia de Colossos. Descobrir a natureza dessa heresia é um dos grandes problemas na investigação do Novo Testamento. Eita glória, passando aí. Tem uma nota aqui de Donat. A heresia de Colossos era um secretismo judaico gnóstico. Nessa mesma trilha, Russell Shedd, em memória, já está nos santos céus, explica que essa heresia era uma mistura ou apanhado de elementos judaicos e gnósticos. Tal heresia era uma espécie de mistura legalismo judaico com os gnosticismo, uma filosofia pagã. Então, o que começaram a se juntar aí? Os judeus radicais e os gnósticos, para promover essa heresia aí que estamos chamando de heresia de Colossos. Vamos ver lá o que acontece lá. Bruce Barton corretamente aponta que o sistema filosófico do gnosticismo ensinava que a salvação podia ser obtida através do conhecimento em vez da fé. Lembra lá da carta de 1 João que nós estudamos? A carta de 1 João estava na asa menor. E na asa menor, como nós estamos vendo aqui, é o mesmo contexto que estavam os gnósticos. Vocês lembram que os gnósticos, eles pregavam que para a pessoa ter a salvação, era uma das suas heresias, teria que ter conhecimento, não teria que ter somente fé, mas também conhecimento. E ele diz assim, era esotérico e somente poderia ser adquirido por aqueles que tinham sido iniciados nos mistérios dos sistemas gnósticos, ou seja, somente a salvação para aqueles que acreditavam que teriam conhecimento, que nós vamos ver mais lá para frente, esses conhecimentos sobrenaturais. Não é conhecimento desse conhecimento intelectual, mas é um conhecimento sobrenatural para que assim eles pudessem ter a salvação. Então eles começaram a introduzir essa heresia dentro da igreja de Colossos. Só o contexto. Rapaz, não me lembro de ter colocado isso aí. Colocou alguma coisa aí?
Ah, tá, por isso que... Nota, Warren Wisby destaca que os gnósticos se viam como conhecedores da verdade profunda de Deus. Eles se consideravam uma espécie de aristocracia espiritual, que por meio do conhecimento esotérico alcançavam a perfeição. Então, o que eles diziam? Que só eles teriam o verdadeiro conhecimento aprofundado de Deus, pelo conhecimento. Tá bom, irmãos? Essa é uma longa história, eu não vou tentar aqui explicar, porque é algo assim que tem que ir bem a fundo mesmo, mas aqui estou passando só um relance para nós entendermos porque o apóstolo Paulo vai combater essa heresia ao longo dessa carta, a partir do capítulo de número 2, a partir do versículo 16, quando o apóstolo Paulo vai dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Lá para frente nós vamos ver mais isso. Passa aí, irmão, por favor. Os gnósticos vangloriavam-se de possuir uma sabedoria muito mais profunda do que aquela revelada nas Escrituras, uma sabedoria que era propriedade de alguns favorecidos. O ponto da heresia gnóstica é que eles pensavam que a matéria em si fosse essencialmente má, razão pelo qual Deus, sendo santo, não poderia criar o universo. É outra heresia que nós vimos lá na carta de 1 João, que eles não acreditavam na divindade de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, a partir do capítulo de número 3, do versículo de número 5, quando ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Nesse contexto que ele começa já a combater essas heresias aí desses gnósticos. Pode passar aí, irmãos. Os anjos, diziam eles, eram os criadores da matéria. Um Deus puro não tinha comunicação direta com o homem pecador, mas se comunicava com ele por meio de uma cadeia de anjos intermediários que formavam quase uma escada da terra ao céu. Então, o que eles estavam pregando lá? Deus, um Deus santo, essa matéria má, uma matéria corruptível, não poderia se comunicar com Deus. E assim eles pregavam lá essa heresia, que eles usavam anjo intermediário, né? E ali ele vai dizer que formava quase uma escada da terra ao céu. Por exemplo, eu quero falar com Deus, mas Deus é um Deus santo, e eu estou nesse corpo de pecado. Eu não posso falar com Deus porque Deus é santo e eu sou um pecador. Então, eles diziam lá que eles usavam anjos intermediários para falar com Deus, né? E passava recado, porque eles pregavam, né, que um Deus santo não poderia se comunicar com um homem pecador, qual está dizendo ali. E a Bíblia não diz isso, né? Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Livre acesso, podemos falar com Deus a qualquer momento, ok? Os gnósticos diziam que é impossível que aquele que é essencialmente santo, acabei de falar, possa ter comunhão com aquele que é essencialmente mau, que somos nós. Há um abismo infinito entre os dois, e um não pode ter intimidade nem contato com o outro. A heresia então teve de inventar meios pelos quais este abismo fosse suplantado, e o Deus essencialmente santo pudesse entrar em comunhão com o estado essencial mal do homem, né? Então o que ele está dizendo aí?
que o homem não pode ter comunhão com Deus, e a heresia teve de que inventar meios pelos quais esse abismo fosse suplantado e o Deus essencialmente santo pudesse ter comunhão. Por meio de quem? Por meio dos santos. Ok, irmãos? Eu sei que aqui nós estamos num período que é muito difícil de entender, mas eu preciso passar isso aí para os irmãos. Irmão, estou passando do horário aqui, tá? Deixa eu só terminar esse slide. Falta quantos mais aí? Consegue ver? Que? 19 slides? Vixe, então bora parar por aqui. Vamos só ler isso aí, irmãos. A gente vai parar por aqui, que é muita informação para a gente entender o contexto, para depois entrar e entender naquilo que o apóstolo Paulo queria dizer e disse para aquela igreja. O que se podia fazer? A heresia diz que do Deus essencialmente santo emanou um ser um pouco menos santo, e que deste segundo ser santo emanou o terceiro ainda menos santo, e deste terceiro um quarto, e assim por diante, com um enfraquecimento cada vez maior, até que apareceu um Jesus. Olha como é que é essa heresia lá, tá? Foi passando, diminuindo, até que chegou a Jesus, que estava tão despojado de divindade. Os gnósticos pegavam que Cristo não era divino, e tão semelhante ao homem que podia entrar em contato com ele, né? Então foi caindo, a heresia foi pegando e foi caindo, como ele está dizendo ali, ó. Ser santo emanou um terceiro, um quarto enfraquecimento cada vez, até que apareceu um Jesus, né? Para poder ter essa comunicação. Heresia, tá bom, irmãos? Passando mais um aí. A heresia de Colossos tinha também elementos da astrologia. A palavra rudimentos, qual o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses 2,8, é o termo grego estoqueia, que significa ensinos elementares, bem como espíritos elementares, especialmente os espíritos dos astros e planetas. Já foi primeiro nós vimos aí, né, com relação a Deus, um Deus santo, e o homem pecador que não podia ter contato com Deus. Aí mais outra heresia agora, a heresia astrológica, né? Que é espíritos elementares especiais, os espíritos dos astros e planetas. Irmão, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Porque tem muitos slides aí que também vai falar dessas heresias aí, mas nós vamos conseguir entender na forma quando nós estivermos estudando. Ok? Quarta-feira, que se Deus quiser, passa aí, eu coloquei lá no final, aí nós vamos entrar no estudo propriamente dito, mas ainda tem mais alguma coisa como introdução. A carta à igreja de Colossos, né? Nós vimos a cidade de Colossos, agora nós vimos a igreja de Colossos, agora a carta de Colossos na quarta-feira que vem, se o Senhor quiser.